Olá, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, o Consolador prometido, e hoje iniciaremos Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Vamos à leitura. O advento do Espírito de verdade. O Espírito de verdade, Paris, 1860. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que faz germinar a planta e ergue as ondas. Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelai a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Bem, meus amigos, nesse trechinho, olha o que Jesus nos coloca. Que assim como ele, noutros tempos, trouxe a palavra para falar sobre os ensinamentos, o Espiritismo deve lembrar àqueles que não creem que acima deles reina uma verdade soberana, que é o Deus bom e grande, né? Que faz ali crescer e germinar a planta e ergue as ondas, que há esse Deus todo-poderoso, todo misericordioso, esse Deus criador que está sempre em criação. Então, o Espiritismo veio para que nós consigamos relembrar disso, já que anteriormente ele disse que ou isso tudo foi esquecido ou mal entendido. E aí ele nos coloca: revelei a doutrina divina como um ceifeiro, como aquele que colhe, o colhedor de cereais, né? Para juntar os feixes bem espalhados em meio à humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então é como se os ensinamentos do Espiritismo viessem junto de Jesus nos colher, nos juntar, já que estávamos espalhados, cada um com os seus pensamentos e crenças, para que pudéssemos sim chegar até Deus e entender os porquês. Quando ele coloca: vinde a mim todos vós que sofreis, porque meu jugo é leve. Aí, aprendendo sobre as leis, não sofrerás tanto. Vamos continuar a leitura? Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Olha, vamos relembrar de novo? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Nós estamos aqui num finalzinho de pandemia, passamos aí 2 anos e pouco por ela, e muitos diziam: ai, Deus está nos castigando, quer acabar com o povo humano pelos erros que cometemos. Mas não é isso. É uma forma de aprendizado. Não se aprende pelo amor, então vem aí as consequências daquilo que nós mesmos aqui encarnados fazemos
e nos trouxe essa pandemia, mas Deus nunca quis aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Olhem só, primeiro Deus não quer aniquilar a raça humana, e aí nos coloca também que nós não precisamos mais ouvir aquela voz que antigamente era trazida apenas pelos profetas, apóstolos, e que nós espíritas já sabemos que tinha ali a mediunidade, sim, mas que ainda, de certa forma, não tinha como ser explícita naqueles tempos, em que Jesus aqui esteve. Mas, ouçam a voz daqueles que não estão mais na terra. Quem são? Os espíritos. Foram eles que ensinaram, mostraram a Kardec como tudo acontece, e são eles que estão presentes nas psicofonias, psicografias, nos ensinando sempre, Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição. Então, a morte do corpo é o que se chamavam ressurreição lá no catolicismo, que eu sempre fui ligada antigamente, era a ressurreição. Então a morte é a vida de verdade, e a vida terrena aqui é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. A vida aqui é a prova a qual temos que passar para que aprendamos e possamos crescer como cedro. O cedro que está em extinção até, Uma madeira firme, forte, que tem força. É para isso que viemos, é para isso que aqui estamos. Mas a força moral, a força espiritual, é dessa força que Jesus nos fala. Continuando, homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afastai a tocha da clemência divina, não afastais a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Ou seja, não deixemos de lado tudo isso que estamos tendo a chance de aprender, porque ali está a tocha que vem nos iluminar, nos trazer as verdades para que aprendamos, E deixemos de ser aquelas crianças perdidas e voltemos aos braços de Deus. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vêm do céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. Olha que interessante. Não misture o joio ao bom grão, nem as mentiras que nos trazem, que são tantas que aparecem. Cada hora aparece uma coisa, um dizendo ser o Salvador, outro também. Nós sabemos que Deus é único, é um Deus, Jesus seu Filho, e veio aqui se tornar homem físico, encarnar diante de nós, junto de nós, para que
pudéssemos, né? E possamos ainda entender todos os ensinamentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são os de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Bem, nesse finalzinho, ele nos deixa bem claro que as verdades estão no cristianismo, nos ensinamentos trazidos por ele, Jesus Cristo. Os erros que nele criaram raízes, eles não têm origem no ensinamento em si, no ensinamento de Deus. Eles têm origem humana. E a gente percebe muitas vezes como deturpam os ensinamentos para que calham de certa forma ali a ser de acordo com a sociedade, o local onde se vive. Mas devemos entender que cada um está num tempo e tem uma condição para esse entendimento, e que todos nós, sem distinção, hemos de chegar ao Pai. Passe mais tempo ou menos tempo, mas todos estamos em aprendizado. Continuando, o Espírito de Verdade, Paris, 1861. Veio ensinar e consolar os pobres deserdados. Veio lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Isso aqui, meus amigos, devemos entender: traçai o vosso trajeto, a vossa trilha, a vossa rota. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada estará perdido do reino de nosso Pai, e vossos suores, misérias, formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Bem, meus amigos, aqui nós vemos lá no comecinho, quando ele nos coloca, né, que elevem sua resignação à altura de suas provas. Quanto maior a prova, mais deve ser a resignação, para que possamos realmente passar por ela com um aprendizado e não com a revolta em si, que não vai nos levar a nada. Depois, tem um outro pedacinho. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Nosso pensamento, nós cultivamos o nosso pensamento, por isso devemos ter cuidado com aquilo que cultivamos, né? Com aquilo que colocamos nesse nosso sulco, na nossa trajetória, no nosso caminho. Mas Jesus vem e diz: eu sou o divino jardineiro e vou colocar ali o cultivo necessário, né? Para que cresça quando necessário, na hora do retorno, esteja ali a sementeira que eu coloquei. E
Nosso caminho está ali, e se nós soubermos e crermos que Jesus é o divino jardineiro de nossos pensamentos, aí não dá para nos desviarmos, do bom caminho. Aí sim chegaremos ao Pai sob um jugo leve, mais leve, porque a gente também não pode pensar que não teremos as provas. Então, há muitas doutrinas, religiões que colocam, se me seguir, se fizer isso, se fizer aquilo, não vai ter mais problemas na sua vida, nem aflições, nem sofrimentos. E isso nós, como espíritas, já aprendemos que não é assim, Porque são as provas as quais temos que passar para evoluir. Então, as provas, elas não vão sumir, elas vão existir. E também não vão mudar. O que vai mudar é o jeito de nós encararmos as nossas provas. É o nosso olhar. É o olhar para aquilo que passamos e para o mundo. Então nós passaremos de forma mais leve. É isso que Jesus nos ensina nesse capítulo. Ele não diz, eu vim pegar todas as suas provas, porque aí ele tira de nós o direito da reforma íntima, de nos mudarmos, de nos reformarmos e evoluirmos para chegar ali, do lado de lá, melhores do que aqui viemos. Continuando, eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Quanto ensinamento nesse pedacinho! Então vamos ver? Bem, todo o Evangelho são ensinamentos, é que nós estamos focando nesse agora, por isso que eu estou falando tanto ensinamento nesse pedacinho. No Evangelho tudo, Então, através do Espiritismo, dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós não teremos mais o porquê ter a revolta em nós. Aquela aflição, eu estou passando pela vida, me sentindo esquecido, Deus esqueceu de mim. E essa reclamação, essa revolta de passar pelas provas, Aquelas provas que veio pedindo a Deus para ter e para suportar. E aí o maior erro é a revolta. Por quê? Porque nós vamos ficar num círculo vicioso, ali naquele nasce, renasce, desencarna, encarna, para aprender. E vamos nos revoltar e não vamos aprender. Aí ele também fala de uma das maiores provas nesse planeta, que é a riqueza e o poder. Porque poucos que passam por elas conseguem saírem vitoriosos, porque precisa muita perseverança. E ali no finalzinho, quando ele diz, modelei a vossa frágil argila, que é isso? É o nosso perispírito, Para que nós façamos essa reforma e possamos modelá-lo, a fim de que seja de luz, mais puro e mais limpo,
para quando daqui voltarmos e através dessa limpeza nós conseguirmos realizar, essa mudança de perispírito, modelando-a, como diz no texto, através das provas que devemos passar com resignação para aprendermos com ela. Vamos avante? Item 7. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, sofredores, enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratique sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Aí o Espírito de Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima. Ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. Espíritos sofredores, entender esta verdade ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração se tranquiliza e a alma se acalma, e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Pois bem, meus amigos, por esses ensinamentos dessa espiritualidade bendita, que aqui todos foram o Espírito da Verdade que nos colocaram, se conseguirmos colocar a cabeça no travesseiro à noite, fazer ali a retrospectiva do dia, percebermos que fizemos algo de melhor que no dia anterior, estamos sim no caminho certo. Aí conseguiremos essa paz no coração, sem o desânimo para conseguirmos enfrentar a trajetória do dia seguinte. E nós devemos lembrar que hoje estamos no nosso melhor, pois que vamos crescendo espiritualmente, moralmente, assim como o corpo físico, que não é, o bebê não nasce e já vira um adulto. É de pouquinho a pouquinho, dia por dia, porque nós não vamos conseguir nos transformar em anjos do dia para a noite, mas vamos conseguir nos transformar em seres humanos melhores, espíritos melhores, espíritas melhores, fazendo um pouquinho do fazer ao próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Fiquem com Deus e até breve. Queridos amigos, vamos a mais uma leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. E no item 2, Os Animais e os Homens. Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência,
Parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que desce às vezes muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover às suas necessidades e à sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, mas ela é limitada. Nota de Allan Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de se satisfazer às suas necessidades físicas e prover à sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si mesmo, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. 594. Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas, num meio de se comunicarem entre si, então sim, eles se dizem muito mais coisas do que supondes. Mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. 594a. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Compreendem-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E os mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de se exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Nota de Allan Kardec. Realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações.
Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada? 595. Os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos. Certos pássaros imitam a voz. 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas a consciência de si mesma, não. A vida inteligente permanece em estado latente. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não. Ela não tem o livre-arbítrio. 600. A alma do animal sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Nota de Allan Kardec. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem? 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista
e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. 604A. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seria o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve se despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Mas, se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o corpo que o rebaixa frequentemente a este nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Aqui vem uma pequena nota do tradutor Herculano Pires, que diz: os espíritos levantam aqui um problema filosófico, a do, entre aspas, ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer. E agora vem uma nota de Allan Kardec. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provém do instinto da natureza, outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco das influências da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal.
606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre o dos brutos. 607. Ficou dito que a alma do homem em sua origem assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito esta primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Kardec nos remete aqui à pergunta 190, que nós vamos estar voltando aqui um pouquinho, que diz: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? E a resposta a Kardec é a seguinte: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Muito interessante essa colocação que vem nos esclarecer aqui sobre a questão evolutiva. Então, quando chegamos ao reino nominal, iniciamos as encarnações como homem, a nossa inteligência está ainda por desabrochar. Nós, no estado em que estamos hoje, já tivemos várias encarnações no corpo humano, o que tem desenvolvido melhor essa inteligência que no começo, nas nossas primeiras encarnações no humano, foram bem assim, ainda inferiores, né, a que temos hoje. E temos muito ainda a desabrochar dessa inteligência e dessa sensibilidade de que somos capazes. Seguindo aqui, 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele um período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los é a sua inferioridade perante Deus e sua potência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. 608. O espírito do homem após a morte tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. 609. O espírito
tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar ante-humano? Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Vamos ver aqui a última perguntinha desse nosso item e daremos continuidade depois. 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se então? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Até o próximo encontro, onde daremos continuidade a esse estudo maravilhoso.